Hola, 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 amigos irmãos em português. Como estáis todos vocês? Esperamos que se encontrem muito bem. Neste vídeo estaremos considerando o estudo número 50 com um tema muito interessante que diz: A fé e as obras nos tornam justos. A texto temático em Romanos 4:12, andem nas pisadas da fé que nosso pai Abraão tinha. Nós queremos ter a aprovação de Jeová e ser considerados justos por Ele. Com base no que Paulo e Tiago escreveram em suas cartas, vamos ver por que precisamos ter tanto fé como obra se quisermos ter a aprovação de Jeová. Muito obrigado por sua visita e vamos então a começar com o parágrafo 1, que diz a pergunta: Ao pensarmos em Abraão, que pergunta talvez nos façamos? Será que eu posso ter uma fé tão forte como Abraão? É uma boa pergunta. Seguinte parágrafo, e temos a leitura de Tiago 2, 22, 23. Vamos escutar a leitura. E diz: Veja que a sua fé agiu junto com as suas obras e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová e isso lhe foi acreditado por justiça. E ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Podemos ver, pergunta, por que é importante estudar o exemplo de Abraão? Porque para ter uma fé como Abraão, precisamos estudar o exemplo dele. Outro comentário: Jeová quer que todos sejam amigos dele, todos nós. E por isso ele inspirou a Paulo e Tiago a que escreverem sobre o exemplo de Abraão. Passamos parágrafo 3. Que versículo da Bíblia tanto Paulo quanto Tiago citaram? Resposta: Gênesis 15:6. É a resposta, que diz: Abraão depositou fé para Jeová. Fé em Jeová, e ele acreditou isso como justiça. Assim que é muito interessante e encorajador saber que humanos imperfeitos como nós podem ser considerados por Deus como pessoas justas ou sem defeito. Passamos a subtema. Para sermos justos, precisamos de fé. Parágrafo 4. O que impede os humanos de serem justos? Resposta falamos, está em Romanos 3:23. Por nosso pecado heredado. Vamos a ver agora parágrafo 5. Temos a leitura de Romanos 4, 2 a 5. 4, 2 a 4. E diz: Por exemplo, se Abraão tivesse sido declarado justo em resultado de obras, ele teria razão para se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz certa passagem das Escrituras: Abraão depositou fé em Jeová e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o pagamento do homem que trabalha não é considerado como bondade imerecida, mas como algo que se deve a ele. Porque Jeová podia chamar Abraão de justo. E estamos vendo que não era por suas obras. Sim, a texto diz que não era por suas obras, mas bem, ele disse que Jeová chamou de justo e mostrou imensa bondade para Abraão por causa da fé de ele. É a resposta. 6. Por que Jeová pode chamar humanos imperfeitos de justos?
Tenemos un comentario aqui porque por nossa fé. Nossa fé é acreditada como justiça, diz a Bíblia em Romanos 4:5. Deus perdoa os pecados daqueles que têm fé nele e não fica mais lembrando dos erros deles. Para Jeová, pessoas assim são justas e sem defeito por causa da fé que têm. Parágrafo 7. Por que podemos dizer que os servos de Deus do passado eram justos? Porque, por causa da fé deles que tinham, Jeová os considerou como sem defeito, principalmente em comparação com as pessoas que não o adoravam. Seguinte subtema: que relação existe entre fé e obras? A pergunta. Passamos parágrafo 8 e 9. Que opiniões erradas existem em relação às cartas de Paulo e Tiago e por quê? Resposta. Alguns estudiosos da Bíblia chegaram à conclusão de que Paulo e Tiago se contradizem quando falam sobre fé e obras. De acordo com alguns religiosos, Paulo acreditava que uma pessoa precisa ter fé se quer se agradar a Deus, e Tiago acreditava que a pessoa precisa de obras. E isto é muito interessante, já que aparentemente é uma contradição. Sim, porque alguns dizem aceite a Jesus e você será salvo. E repitem, usam palavras de Paulo. Deus acredita justiça independentemente de obras, Romanos 4:6. Pero outros dizem que é necessário fazer boas ações, como palavras de Tiago 2:24. O homem será declarado justo por obras e não apenas pela fé. Aparentemente uma contradição. Parágrafo 10. Sobre que obras Paulo estava falando? Resposta: ele estava, segundo contexto, ele se estava referindo principalmente às obras exigidas por lei, a lei de Moisés, que foi dada no Monte Sinaí. E por que está falando disso? Porque na época do Paulo, alguns cristãos judeus estavam tendo dificuldades. Eles pensavam que as obras que exigia a lei eram necessárias para obter a salvação de alma. E vemos aqui que Pablo escreveu esta carta. Parágrafo 11. De que tipo de obras Tiago estava falando? Segundo o contexto, as obras que ele falou não são as obras exigidas por lei que Paulo mencionou. Tiago estava falando das obras ou atividades que os cristãos precisam fazer no dia a dia. Obras de amar uns aos outros. Parágrafo 12. Temos a pergunta, pero é muito interessante ressaltar as imagens. Tiago disse que os cristãos mostrarem sua fé por meio de obras, fazendo o bem e tratando bem a todos da mesma forma. Pero Paulo disse que para os cristãos judeus em Roma, que as obras da lei mosaica não eram mais necessárias, mas sim a fé. Muito interessante estes pontos, sem dúvida. Agora, parágrafo 12. Como Tiago explicou a relação que existe entre fé e obras? Ele puso dois exemplos. Primeiramente, falou que os cristãos precisam tratar a todos da mesma maneira. Alguém trata bem alguém só porque é rico, mas que despreza a alguém pobre. Tiago disse que uma pessoa assim pode
pode até dizer que tem fé, mas o que ela faz não mostra isso. Segundo exemplo, Tiago falou sobre uma pessoa que não faz nada para ajudar um irmão ou irmã que não tem o que vestir nem alimento suficiente para o dia. Finalmente, em Tiago 2, 14 a 17, a fé por si só, sem obras, está morta. Está muito relacionado. 13. Que exemplo Tiago usou para mostrar que precisamos ter tanto fé como as boas ações? Encontramos a resposta em Tiago 2, 25 e 26 na Bíblia. Da mesma maneira, não foi também Raabe, a prostituta, declarada justa por obras, depois de receber os mensageiros hospitalariamente e de mandá-los embora por outro caminho? Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então, que exemplo usou? Ele usou o exemplo de Raabe como um bom exemplo de alguém que tinha fé e mostrava isso por ações. E que ações? Primeiramente, Raabe tinha ouvido falar sobre Jeová e sabia que ele estava apoiando os israelitas. Assim que, depois, ela mostrou sua fé por ações, protegendo 2 espiões israelitas que estavam correndo risco de vida. E, primeiramente, ela mostrou fé, depois suas ações, e foi declarada justa, assim como Abraão. Embora fosse imperfeita e não seguisse a lei mosaica, ela não era israelita. Era prostituta, diz a Escritura, e respeitamos a Raabe, pero ela mostrou fé em Jeová, e Jeová apreciou suas ações. Incluso ela foi antepassada da Messias Jesus Cristo. 14. Por que podemos dizer que Paulo e Tiago não se contradizem? Porque são ângulos diferentes. Paulo estava dizendo aos cristãos judeus que eles nunca conseguiriam ter a salvação, a aprovação de Jeová, se só fizessem as obras exigidas pela lei mosaica. Por outra parte, Tiago estava destacando que todos os cristãos precisam mostrar sua fé por fazer o bem a outras pessoas. 15. De que maneiras podemos mostrar nossa fé por meio de obras? Primeiramente, ajudar e podemos receber com carinho, saludar com carinho aos novos na congregação. Segundo, ajudar os irmãos que estão passando por dificuldades e fazer o bem para as pessoas da nossa família. E uma das maneiras mais importantes de mostrarmos nossa fé é pregando com zelo a atitude positiva, as boas novas do reino de Deus. A esperança é essencial para a nossa fé. 16. Temos a pergunta: que esperança ajudou Abraão a ter fé? A esperança, a promessa de Deus que por meio de Abraão muitas nações seriam abençoadas. É a resposta. Mas, de ponto de vista humano de Abraão, de ser humano, esto era impossível. Porque Abraão já tinha 100 anos e Sara 90. Sin embargo, baseando-se na esperança, ele teve fé em que se tornaria pai de muitas nações. E Jeová cumpriu sua promessa para com Abraão. 17. Como sabemos que podemos ser considerados justos por Deus e ser amigos dele?
resposta, porque a Bíblia diz em Romanos 4, 23, 24 que as palavras que dizem isso lhe foi acreditado não foram escritas somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, a que isso será acreditado, porque cremos naquele que levantou Jesus Cristo. Este foi nosso estudo para este fim de semana. Muito obrigado por acompanhar-nos. Jeová abençoe a todos vocês. Muito obrigado e esperamos saludar-nos em uma próxima transmissão. Agape.